A rodada 17 terá apenas 6 jogos, mas mesmo assim vamos ter ótimas opções de escalação, inclusive um capitão que está fora dos mais escalados, ou seja, oportunidade para você conseguir se diferenciar. Nesse vídeo aqui eu vou analisar esses 6 confrontos, falar para vocês quais são os melhores SGs para você conseguir montar uma boa defesa e passar as melhores dicas por posição para você mitar na rodada 17 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas futebol, fantasy game de modo geral, tá? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tá? E vamos lá, antes de falar da rodada 17, como a gente sempre faz, vamos comentar um pouco o desempenho do nosso time na rodada 16, na rodada anterior aí, né? Então, a gente fez 68,88 pontos, tá? O nosso time, eu esqueci até de mostrar aqui, o nosso desempenho do time dos sócios foi 71 pontos, tá? Então ficou bem próximo ali a pontuação. E nessa rodada foi o seguinte: os unanimidades deram bastante certo ali. Então, Pedro de capitão deu muito certo, Estevão mandou muito bem, Rafael Veiga também mandou muito bem, Gustavo Gomes deu assistência. O problema é que as apostas não funcionaram muito bem, tá? Então, a gente tinha apostado no SG do Criciúma, o Rodrigo não deu certo. A aposta ali no meio de campo no Gerson do Cristal também não rolou, né? Mas mesmo o Scarpa, Matheus Pereira, Adson, nenhum deles conseguiram grandes pontuações assim. Então as pontuações acabaram sendo mais médias, né? A média dos cartões foi 52 pontos. Ficamos bem acima, eu gostei aí do desempenho, tá? Quero que vocês deixem aqui nos comentários qual foi a pontuação de vocês. Falando um pouquinho mais daquela análise mais aprofundada que a gente faz sobre os resultados da última rodada, falando um pouquinho sobre os atacantes, a gente falou aqui, né, trazendo nossas probabilidades de participar de gol, né, a tabelinha de atacantes que a gente fala sempre. O Pedro, destacadamente, era o que tinha a maior probabilidade, foi a grande mitada, então isso tem dado bastante certo, a gente acabou indo muito bem no capitão aqui, sem fazer muita loucura, né? Depois vinha o Estevão, mas bem abaixo do Pedro, tá? Até por isso que eu acho que o Pedro era um capitão melhor, mas ele também conseguiu participar de gol. E a grande dúvida da rodada, que também fez com que a rodada não fosse tão boa assim, né? Foi que a grande dúvida que era Hulk ou Veguete, nenhum dos dois mandaram muito bem, né? O Veguete acabou tendo uma média básica um pouquinho melhor, ele tinha uma probabilidade de participar de gol um pouco melhor, mas enfim, não foi aquela mitada que a gente estava esperando, né? Mas um destaque interessante é que além desses 4 jogadores, os outros dois que tinham probabilidade de participar de gol maior, o quinto e o sexto, eram Flaco Lopes e Luiz Araújo, né? E a gente teve o golzinho do Flaco Lopes. Então, achei interessante, tem batido bastante tabelinha aqui. Nos meios de campo aqui, a gente tinha o Veiga destacadaço, ele acabou participando de gol, os outros não foram tão bem, né? Mas enfim, é isso. Vamos passar a próxima rodada aí, que só vai ter 6 jogos, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Cruzeiro e Bragantino não vai valer para a rodada, né? O jogo é amanhã, no sábado. Bahia e Cuiabá também não vai valer, infelizmente, né? Porque o Bahia seria um grande time para a gente apostar na rodada, assim como o Cruzeiro, né? Então não vão valer. E a gente ainda vai ter Internacional e Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense adiados, tá? Então a gente vai acabar tendo só 6 jogos, tá? Vamos analisar com vocês esses jogos, passar os SGs e as dicas por posição. Lembrando, lá no final, eu acho que a gente tem uma possibilidade para essa rodada de escalar um capitão que vai estar fora dos mais escalados. Então, apesar de ser uma rodada que só vão ter 6 jogos, então acaba sendo mais difícil de diferenciar, os times acabam ficando mais parecidos, eu acho que vai dar para a gente conseguir fazer umas apostinhas legais, tá? Só antes de a gente começar a analisar os confrontos, vou deixar o link para vocês aqui nos comentários. A gente está aberto aí a especial de janela de reforços, né? Para vocês votarem lá qual jogador que vai começar custando 8 cartoletas. E, mano, só tem cracaço, tá? Você tem o Bernard voltando para o Atlético Mineiro, Felipe Anderson, Felipe Coutinho, que voltou aí para São Januário aí, voltou para Barreira e vai ter baile, né? Agora lá no Vascão, né? E o Almada, a maior contratação aí do futebol brasileiro, mais cara, né? Então, quem você votar aqui vai custar 8 cartoletas, tá? Eu, por enquanto, eu tô pensando em votar no Coutinho mesmo, tá? Porque é um cara que, assim, você pensar no Palmeiras, a gente já tem várias opções interessantes, você pensar ali no Galo também, no próprio Botafogo, no Vasco a gente acaba tendo só o Veguete, tá? Então, o Vasco tende a crescer nesse segundo turno, é importante a gente ter um meia custando 8 cartoletinhas ali, acho que bem legal, tá? Enfim, deixa nos comentários quem vocês vão votar aí também, tá? Mas vamos lá analisar aqui, e o Joga 10 ainda não tá atualizado, tá? Vamos ver se eles vão atualizar depois.
Então, vou usar mais o SofaScore para falar um pouquinho dos confrontos e o próprio site do Globo Esporte, tá? Então, vamos lá. Começando aqui pelo primeiro jogo que a gente tem entre Juventude e Atlético Mineiro, que vão jogar numa mega rincha, tá? Então, não vão jogar lá no Alfredo Jaconi. Então, assim, se a gente pensar no desempenho dos times, o Galo vinha muito mal, mas conseguiu uma vitória ali contra o time do São Paulo no último jogo. Tem a volta do Arana, que vai fazer o desempenho do Galo aumentar bastante aí, né? Então, é um time que eu acho que tem um leve favoritismo. Se a gente pensar no desempenho do Juventude, o Juventude tem, assim, ele tem oscilado o desempenho como visitante e mandante. Então, em casa, o Juventude é um dos melhores mandantes, tem 5 vitórias e 2 empates. Jogando fora de casa, o desempenho do Juventude cai muito, tá? Tem 2 empates e 5 derrotas, né? Então, assim, pensando que é um mando neutro, eu acho que o Galo aparece como um favorito aí para a rodada, tá? A gente tem ali, pensando em peças ofensivas do Galo, cara, Hulk, Scarpa, Paulinho, o próprio Arana, que é uma peça defensiva, mas que ataca bastante, tá? São peças interessantes para a gente pensar desse time do Galo. Do lado do Juventude, como o Galo tem tomado muitos gols, a gente pode pensar em Lucas Barbosa, no Jadson, mas enfim, mais complicado pensando que o time vai jogar meio que fora de casa, né? Virou o próximo jogo aqui entre Corinthians e Criciúma, né? O Corinthians que também tem variado bastante pensando no mando de campo, tá? Então, em caso, coincidente de um time mais forte, né? Assim, não é muito forte, mas assim, tem 2 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. E se a gente pegar o Corinthians jogando como visitante, vai muito mal, né? Pensando que vai jogar em Itaquera e o Criciúma é um time que toma bastante gols, né? Não tem conseguido ter bom desempenho jogando fora de casa. O Criciúma aí, nos últimos 4 jogos tem 3 derrotas e apenas uma vitória, né? Então acho que o Corinthians é favorito para esse jogo. A gente vai ter, claro, o Galo para mim é uma unanimidade para a rodada, tem que ter ele no time, tá? Porque o Criciúma é um time que cede muito ponto para meio, quando a gente vai bem em casa. O Galo é um cara que tem média básica, não tem como deixar ele de fora do time. Mas pensando em possível SG aí, eu acho que até pode ser, mas se a gente olhar o Criciúma, apesar de estar perdendo os jogos fora de casa, tem marcado gols, tá? Então, o Corinthians não tem sido uma defesa tão sólida assim. Vai ter a estreia do Ramon Dias, né? É um fato novo, uma estreia de técnico aí. O Ramon Dias costuma acertar defesas, se a gente lembrar do Vasco no ano passado. Mas enfim, quiser pensar num Kaká ali pensando numa bola aérea, ou se o Hugo for pro jogo pensando numa média básica ali, mas eu fico mais pé atrás com esse SG do Corinthians, tá? Mas enfim, Galo é muito interessante e ver se o Yuri Alberto vai se reencontrar, né? Um cara que tem média básica, mas nos últimos jogos não vem jogando bem, tá? Vindo o próximo jogo aqui entre Atlético Goianiense e Vasco, eu acho que é interessante, tá? O Vasco melhorou muito seu desempenho nos últimos 6 jogos aí, vem de 4 vitórias. Se a gente pegar os últimos 3 vitórias seguidas, tá? E o Atlético Goianiense vem de 6 jogos sem vitórias. A última vitória do Atlético Goianiense foi contra o Fluminense, que é o lanterna do campeonato. Então, o Atlético Goianiense está muito mal. Ah, mas e qual é o mando de campo? O Atlético Goianiense é o pior mandante do campeonato, não tem nenhuma vitória, 2 empates e 5 derrotas, tá? Então eu acho que o time do Vasco é favorito para esse jogo, tá? O time do Atlético Goianiense tem tomado muitos gols de atacante, então acho que vale a gente pensar no Veguete, que é um cara que tem média básica ali bem boa, tá? E acho que vale pensar bastante no Piton também. Últimos 4 jogos do Piton, ele tem 3 assistências e um gol. Vai enfrentar esse time do Atlético Goianiense que perde muita posse de bola ali, principalmente o Luiz Fernando, tá? Então acho que o Piton pode ser uma peça interessante aí para postar, assim como o Léo Jardim, já que o Atlético Goianiense costuma finalizar bastante, tá? Enfim, vindo o próximo jogo aqui, a gente tem São Paulo e Grêmio, né? Aqui eu acho que a gente tem o principal favorito para a rodada, tá? Junto talvez com o time do Fortaleza também, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o São Paulo, em casa, é sempre muito forte, tá? Se a gente pegar o desempenho do São Paulo como mandante aqui, ó, vem de 3 vitórias seguidas, tem oscilado, tomado alguns golzinhos, mas agora vai ter a volta do Rafael, pode ser que tenha a volta do Rafinha ali para lateral direita, e só de voltar o Rafael e sair o Jandrei, que é um péssimo goleiro, já reforça bastante. E o Grêmio, jogando fora de casa, é um time muito. Aliás, o Grêmio tá jogando muito mal, né? Mas fora de casa, principalmente, ó. SG cedido. Então, nos últimos 5 jogos do Grêmio jogando fora de casa, em 3 cedeu SG. Então, acho que o São Paulo é favorito. Tem o SG muito forte. A gente tem que pensar ali em Caleri, Luciano, o próprio Ferreirinha pode ser uma aposta legal. Tem o Lucas Moura, que também é um nome bem interessante para a rodada, tá? No setor defensivo, a gente tem o Arboleda como nome interessante, o próprio Wellington, o Rafael, goleiro. Então, tem que pesar no São Paulo, porque é o principal favorito para a rodada, tá? Então,
Análise São Paulo favorito, com grande possibilidade de vitória e de SG também. E a gente tem o jogaço da rodada, tá? Entre Botafogo e Palmeiras, tá? São líder e vice-líder do Brasileirão aqui com 33 pontos, tá? Uma grande rivalidade que se criou, grandes polêmicas, né? O Textor falando que o Palmeiras é beneficiado pela arbitragem, pelo VAR e tudo mais. O Palmeiras que ganhou aquele jogo de 4-3 de virada do Botafogo. Os dois times vão se enfrentar ali na Libertadores, nas oitavas de final. Então, vai ser um jogo muito tenso, tá? Acho que assim, pensando pelo mando de campo, acho que o Botafogo tem um leve favoritismo. Pô, mas o Palmeiras vai bem fora de casa. Realmente, o Palmeiras é o terceiro melhor visitante, mas se a gente pegar os últimos 2 jogos, perdeu para o Fortaleza e empatou com o Grêmio, né? Que é um time mais frágil ali. Então, acho que, pelo fator mando de campo, acho que o Botafogo é favorito, tá? Mas é um confronto difícil, pessoal. A gente pode pensar que pode ser um jogo de poucos gols ali, porque vai ser muito truncado, muito brigado. Ou pode pensar que ser um jogo movimentado, igual aquele 4-3, é difícil de analisar, tá? Quem for escalar tem que pensar em peças que tenham média boa aí. Então, por exemplo, do lado do Botafogo, a gente tem um Basso que vai sempre muito bem na bola aérea. Do lado do Palmeiras, a gente tem um Gustavo Gomes que voltou muito bem da seleção. Que lançamento que ele deu pro gol do Flávio Lopes. A gente tem um Piquerez que fora de casa tá até melhor do que jogando em casa, tá? Do setor ofensivo ali, a gente tem o Rafael Veiga que voltou a desempenhar bem, apesar de que ele vai melhor em casa. A gente tem o Estevão jogando muita bola e criando média básica. Do lado do Botafogo, a gente tem um Tiquinho Júnior Santos que cresce nesses jogos. Até o Eduardo, que a gente não gosta muito dele para cartola, mas é aquele jogador que costuma participar de alguns gols ali. Enfim, você pode ou pensar em peças desse confronto ou fugir desse confronto. Acho que as duas estratégias são válidas aí para a rodada, tá? E para finalizar a análise de confrontos aqui, a gente tem Fortaleza e Vitória. O Fortaleza é bastante favorito. Pensando aqui no mando de campo, o Fortaleza vem de 5 vitórias seguidas. E nesses 5 jogos pegou 4 SGs, tá? Então é um SG muito forte para a rodada também. Enfrenta o Vitória, pessoal, só tomar cuidado com isso. O Vitória é um visitante que não tá bem, só ganhou do Fluminense jogando fora de casa, mas é um time que costuma marcar gols. Então perdeu para o Corinthians 3-2, ganhou do Fluminense, perdeu para o Bragantino, mas fez seu gol, perdeu do Juventude, mas fez gol, empatou com o Cuiabá em 0-0. Então, nos últimos jogos aí, o Vitória tem conseguido marcar seus golzinhos, tá? Então, é um SG forte do Fortaleza, mas acho que o do São Paulo está um pouquinho à frente. Enfim, vamos falar agora de quais são os principais SGs para a rodada, para a gente poder passar para as dicas por posição. Então, para mim, o principal SG da rodada é o do São Paulo. Por que não é do Fortaleza? Por essa questão do Vitória, que é um time que está melhor do que o Grêmio, então colocaria o São Paulo em primeiro, depois o time do Fortaleza, depois eu colocaria um time do Vasco, tá? Acho que o Vasco tem um potencial de SG um pouco mais ousado. Depois colocaria o Corinthians, tá? Como eu falei, o Ramon Dias costuma acertar a defesa. Mas o problema é que o Cristiano tem marcado seus golzinhos quando joga fora de casa. E por último, o Galo, tá? O Galo tá com uma defesa muito frágil, mas pelo fato do Juventude estar jogando fora de casa, pode ser um SG muito mais ousado. Mas enfim, eu focaria realmente em São Paulo e Fortaleza, porque eu acho que eles estão bem acima dos demais, tá? Mas é isso, pessoal. Vamos agora vender todo mundo aqui, a gente poder escalar o nosso time. Mas antes disso, como a gente sempre traz para vocês aqui nossa meta de likes, tá? E aí, pessoal, eu tô pensando nessas últimas 3 rodadas que a gente tem aqui, em fazer uma promoção ali pro plano de sócios, tá? Eu vou gravar um vídeo com vocês, um vídeo para vocês de atualização, ou no domingo ou na segunda-feira, ainda estou um pouco em dúvida sobre isso, tá? Mas enfim, se vocês baterem nossa meta de likes aí, a gente vai trazer uma promoção bem bacana para o nosso plano de sócio, fazer uma degustação aí com vocês nessas últimas 3 rodadas, tá? Agradecer vocês, porque o último vídeo já estourou 3.300 visualizações, bateu, acho que de novo, era esse daqui, 3.200, era o vídeo com mais visualização do canal, agora bateu esse aqui, 3.300, então o vídeo tem voado, batido a meta de likes, agradecer demais vocês, a gente tá com aquela meta de até o final do ano chegar a 5 mil inscritos, eu acredito muito nisso, vocês têm dado aquela moral pra gente, tá? Então vou confiar de novo, ó, 250 likes pro nosso vídeo de atualização, pra eu trazer nossa surpresa aí do nosso plano de sócio, tá? Então dá essa moral pra gente aí, se inscreve no canal também quem for novo aí, que ajuda demais, e deixa um like que é muito importante mesmo, tá? Ajuda o YouTube a entregar o conteúdo para vocês e ajuda também o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas novas, tá? Então a gente crescer aqui o canal. É de graça dar aquela moral pra gente, tá? Mas vamos lá, pessoal. Eu vou fazer os favoritos agora com vocês ao vivo, tá? Pra gente poder fazer a escalação que acho que fica bem bacana. Lembrando, lá no final a gente vai trazer um capitão bem diferente para vocês, tá? Vamos começar aqui. Para mim, eu vejo 2 goleiros disparadaços para a rodada que são o João Ricardo do Fortaleza e o Rafael do São Paulo.
Tá, mas qual dos dois que é melhor? Então vamos dar uma olhadinha no Cartola FC Brasil aqui. A gente tem o João Ricardo e o Rafael como os destaques aqui dessa rodada, tá? Eu acho que eles têm SGs parecidos ali, acho que o do São Paulo tá um pouquinho acima, mas eu acho que o SG o João Ricardo tem um potencial de defesas maior. Primeiro, porque ele é um goleiro que costuma fazer mais defesas, se a gente olhar a questão de médias ali. E o time do Vitória tem sido um time que tem finalizado bastante, tá? Então aqui, ó, 4, 5, 5, 3, 4 defesas. Nesses últimos 5 jogos fora, o Vitória finalizou 21 vezes, se deu 21 defesas, tá? E se a gente pegar, por exemplo, o Rafael aqui, você vê que o número de defesa é um pouquinho mais baixo. E o time do Grêmio, ó, aqui você deu 5, mas ó, 3, 2, 2. Você deu apenas 16 finalizações, tá? Então, eu acho que o João Ricardo pode ser um goleiro mais interessante para a rodada, pensando nessa questão das defesas, tá? Pô, Eduardo, não quero ir com nenhum dos dois, quero ir com o mais ousado. O que eu recomendaria para vocês seria o Léo Jardim, tá? Que tem salvado bastante o Vasco. Que defesa que ele fez ali contra o Corinthians, né? Como eu falei, o time do Atlético Goianiense é muito frágil jogando como mandante e é um time que finaliza bastante, né? Eu falei isso no jogo contra o Palmeiras ali, conseguiu 3 finalizações. Léo Jardim um pouco mais ousado para a rodada, tá? Mas eu focaria realmente em João Ricardo e Rafael. Por enquanto eu vou com o João Ricardo aqui no meu gol, tá? Acho que é um SG forte e tem um potencial de defesas. Além disso, se a gente quisesse fechar um top 5, quem sabe nesse jogo aqui o Everton e o João Ricardo podem ser bastante exigidos, fazer bastante defesas, ou até o Matheus Donelli pode ter um potencial nesse jogo aí, pensando no SG mais ousado do Corinthians, se o Ramon Dias conseguir acertar essa defesa, tá? Mas vamos aqui para defesa, para zaga, e eu quero começar com um cara que tem que estar no seu time, tá? Que é o Arboleda, né, pessoal? Enfim, o time do Grêmio é um time que cede algumas desarmes para zagueiros. O Arboleda é aquele cara seguro. A gente não vai ter o Alan Franco, né? Se eu não me engano, ele tá suspenso para essa rodada aqui. Então, sem o Alan Franco, a gente nem tem aquela dúvida de qual zagueiro de São Paulo escalar. Vamos com o Arboleda, tá? A segunda vaga de zagueiro, eu acho que tá bastante em aberto, tá? Vou trazer alguns nomes que eu acho que são interessantes para vocês escalarem na rodada, para a gente fazer aqui os favoritos, tá? Então, vou trazer para vocês o Cardona do Fortaleza, tá? Precisa ver se ele vai para o jogo ou não, né? A gente tá com uma dúvida, mas a princípio, eu imagino que ele vai jogar, tá? Ele tem sido titular desse time do Fortaleza aí. Deixa eu trazer aqui o Fortaleza. Mas para quem quiser ir com o Tite ou com o Brits, eu prefiro um pouco mais o Tite, tá? Não gosto muito do Brits, para falar a verdade. Ele não é um zagueiro muito desarmador. Mas vamos falar aqui um pouquinho do Cardona, tá? Quero falar também dos zagueiros do Corinthians também, que eu acho que são possibilidades para a rodada aí, principalmente o Kaká, e a gente tem ali os dois, né? Tanto o Gustavo Gomes como o Bastos, tá? Mas eu quero destacar principalmente o Cardona mesmo aqui para vocês, tá? Por quê? É um zagueiro. Opa, deixa eu dar um F5 aqui, aqui, ó. É um zagueiro que no último jogo aqui conseguiu 3 desarmes ali. É um zagueiro que só negativou aqui com o time do Flamengo, que, claro, era um jogo mais complicado para ele aí, mas é um zagueiro que costuma ir bem, tá? E como ele tomou amarelo aqui nesse jogo, a tendência é que ele precise de pouco para valorizar. Então, é um zagueiro que me agrada bastante. Quem quiser ir com o Titi ou com o Brits também é uma opção viável para a rodada. A gente tem o Kaká também, né? Buscando algum golzinho de cabeça, enfim. Como eu falei, a zaga do Corinthians está meio difícil, ele não é um cara que gera tantos pontos de média básica assim, mas pode ser uma opção viável para a rodada. E para a gente fechar aqui, então, ó, Arboleda como favorito. Eu acho que o Kaká pode ser um zagueiro interessante para a rodada. Assim como o Félix Torres também pode ser uma opção legal aí para a gente escalar. A gente tem o Bastos, que tem um nome interessante. E tem os zagueiros do Fortaleza, tá? Por enquanto, o que eu vou fazer? Vou fechar aqui com o Cardona aqui do Fortaleza, tá? Cadê o Cardona aqui? Cardona vai no nosso time aqui. Vamos colocar ele como um dos favoritos. E aí no banco de reservas, a gente pode vir aqui, né? E escalar o Titi aqui, que eu acho que é um zagueiro bem confiável, tá? Então, por enquanto, a gente vai com o Arboleda, acho que tem que ter. E aí eu acho que é importante ter uma pecinha do Fortaleza aqui, ou pode ser o Kaká do Corinthians se estiver confiante ali, tá? Nas laterais, pessoal, eu vou dobrar e vou começar com um cara que eu acho que tem que ter no seu time, que é o Wellington, tá? Precisa ter ele no seu time aqui, acho que é uma peça bem interessante. Ah, já sei, você vai colocar do Fortaleza para focar em SGs ali em São Paulo e Fortaleza. Então, os laterais de Fortaleza, onde o time do Vitória tem cedido mais desarmes, é pro lateral esquerdo, tá? Então, você poderia escalar ou Felipe Jonathan ou Bruno Pacheco. Mas eles não são laterais muito regulares, assim, e eles não têm. E a gente não sabe qual deles vai pro jogo, tá? Então, isso é um pouco complicado. O jogo vai ser só lá na quarta-feira. Então, assim, eu vou acabar optando por outra peça e vou passar algumas peças que eu acho que são mais interessantes para rodar, tá? Vou começar destacando o Guilherme Arana, que voltou da seleção bem ali, gerou 3,70 de média básica. Vai enfrentar esse time de juventude. Quem cai por ali é o Lucas Barbosa, que perde bastante a posse de bola.
Mais um cara que eu vou escalar aqui no meu time vai ser o Lucas Piton. Pô, ele tá precisando de muito para valorizar. É verdade. Quem tá com menos de 130 cartoletes ali, não recomendo ir com o Lucas Piton, tá? Mas como eu falei, acho que o SG do Fortaleza, do Vasco, é viável para rodada. Para mim seria o terceiro principal SG da rodada, tá? E olha a fase do Lucas Piton, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês, para mostrar a fase que esse cara tem vivido, tem sido absurdo mesmo, tá? Cadê? Lucas Piton aqui, ó. Nos últimos 4 jogos aí, ó, teve gol contra o Corinthians, assistência contra o Fortaleza, assistência contra o Botafogo, assistência contra o Bahia. Então, tem vindo uma fase muito boa. Ele é um cara que consegue seus desarmes ali. Enfrenta esse time do Atlético Goianiense que tem cedido desarmes para trás esquerdos, tá? Principalmente com o Luiz Fernando caindo por ali. Então, acho que o Piton é uma peça excelente para rodar. Então, ó, Arana, Piton e o Wellington, para mim, são os principais destaques. Quem quiser ele com Hugo do Corinthians pode ser uma peça interessante aí para rodada, tá? Ou com algum nome do Fortaleza também pode ser interessante. E a gente tem os jogadores que se enfrentam aqui, né? O Cuiabano, o Piquerez, que vão se enfrentar. O Cuiabano enfrentando o Estevão, né? O Estevão é um cara que perde a posse de bola. O Piquerez enfrentando aí o Luiz Henrique, também é um cara que perde posse de bola. Enfim, é o que eu falei. Você pode ou ir focar nesse jogo ou fugir dele. No momento eu vou dar uma fugida, tá? Acho que esses três que eu destaquei aqui são melhores nomes para rodada. E por enquanto a gente vai com o nosso sistema defensivo desse jeito, tá? Para escalar o técnico, como eu falei para vocês, a gente tem focado realmente no técnico que é mais favorito para buscar esse bônus de vitória, buscar o golzinho e talvez um SG. Os técnicos favoritos para mim na rodada são Zubeldia e Rua Voivoda. Vocês podem ir com o Rafael Paiva aqui também. Pensando em média, a gente vê que o Zubeldia está um pouco à frente do Voivoda. Rafael Paiva tem uma média melhor, mas acho que tem um confronto um pouquinho mais difícil por ser fora de casa. Então, eu vou com o Zubeldia aqui no meu time, tá? Para mim são esses três: Zubeldia, Rafael Paiva e o Voivoda. Fugindo mais ali tem um Milito ou até um Ramon Dias, tá? Mas por enquanto, vamos triplicar o São Paulo aqui, uma dobra do Fortaleza e o Piton aqui, que são os principais times para mim na rodada, tá? Vamos vir aqui pro meio de campo, pessoal, e daí eu acho que tá bem seguro o meio de campo, tá? Vou começar com um cara que não tem como deixar de fora, que é o Lucas Moura. Aliás, me arrependi profundamente de não ter escalado ele. A gente falou bastante do Lucas Moura na última rodada. Quem me viu nas lives aí, nos vídeos, eu falei, pô, eu queria escalar um atacante do São Paulo, porque o Galo tem tomado muitos gols ali, só que eu não quero abrir mão de Hulk e Veguete para colocar o Luciano, né? Eu falei, pô, o Lucas Moura pode ser para cercar. Mas aí confiei ali no Gerson, no Cristaldo, que tinha um sedimento melhor, e o Lucas acabou mitando aí na rodada, tá? Nessa rodada aqui, ele deve ter o pênalti a seu favor, tem média básica, é uma peça. Se a gente fica na dúvida de qual atacante do São Paulo escalar, Caleri, Luciano, Ferreirinha, Lucas Moura é a peça do meio de campo que traduz esse potencial do São Paulo em frente ao time do Grêmio que tá muito mal, tem que ter no seu time, tá? Então eu vou trazer três caras aqui para vocês, tá? O Gustavo Scarpa, que eu acho que é uma opção muito forte para rodada, o Pochettino do Fortaleza e o Garro do Corinthians, tá? Como eu falei para vocês, para mim, um outro cara que é unanimidade para rodada é o Garro, tá? Tem gerado muita média básica, a gente vê aqui, ó, tirando esse jogo que ele meteu 1,70, que ele foi mal, que foi o jogo que ele tomou amarelo e acabou suspenso, 17,40 jogando em casa, 3,90, 4,50, 8,60, 3,80, 5,60. Então, o cara que, mesmo quando não participa de gol, gera média básica, em frente sim do Criciúma, que tem cedido muito ponto para meia, tá? Então, o Garro é um nome excelente para rodada, tem que ter no time, tá? Quem quiser até dobrar o Corinthians com o Coronado, tá? Também pode ser uma opção interessante. Ele tá em dúvida ali, mas é uma opção legal para vocês escalarem. Eu não vou porque ele é meu inimigo, o Coronado, tá? Todos os jogos ele vinha fazendo média básica. No que eu escalei, ele fez negativo, tomou amarelo. Aí no jogo contra o Vasco, o meu adversário na Liga de Pontos Corridos escalou ele. Ele não fez gol e meteu 8,5 de média básica. Então, ele realmente é meu inimigo, então não vou escalar ele. Mas quem quiser escalar ele ali para tentar uma ousadia maior, trocar ele pelo Garro, não recomendo, mas quem quiser fazer essa ousadia, vale. Quem quiser dobrar também vale. Assim como o Iago Pikachu também, alternativa ao Pochettino, tá? Mas minha dúvida para fechar o time é entre Pochettino e Gustavo Scarpa, tá? E aí vamos dar uma olhadinha aqui no Cartola FC Brasil para a gente decidir entre os dois. Vamos olhar aqui, ó, o Gustavo Scarpa do Galo, tá? E o Pochettino do Fortaleza, tá? Então vamos olhar esses dois aqui. O Scarpa melhorou bastante, principalmente voltando a jogar do lado que ele gosta, ali do lado direito. Nos últimos jogos aqui, ó, tem gerado uma boa média básica, né? Conseguiu dar assistência também, então tem crescido de potencial. Se a gente olhar a questão do cedimento, vai ficar meio influenciado porque o Juventude não cede quando é mandante, né? Só que vai ser um jogo que ele faz jogando meio que fora de casa. Então, eu acho que o Scarpa é uma peça interessante. Mas, do outro lado, a gente tem um Pochettino, que tem gerado muita média básica e nos últimos 5 jogos tem participado de bastante gol, principalmente quando joga em casa. É uma peça ali que cobra algumas bolas paradas também. E olha o time do Vitória, tem cedido muito ponto para meio de campo, tá?
Então, por esse sedimento e por o Pochettino estar voando aí nos últimos jogos, eu acho que ele é a opção mais segura para escalar no nosso time, tá? Eu fico com um pouco de receio de não ter o Scarpa no time, mas enfim, faz parte, tá? Para mim, esse é um meio de campo muito forte, mas o Scarpa também seria um nome legal. Falei dos alternativos e para fechar as dicas de meio de campo, eu acho que o Watson pode ser uma peça interessante. Como eu falei, o Atlético Goianiense está muito mal, tá? E o Watson, quando joga, tem gerado média básica, a hora que ele participar de gol, ele vai estourar na pontuação, é uma peça mais ousada também para vocês escalarem, tá? Pra gente fechar aqui, vamos pro nosso ataque, tá? E eu quero começar falando de um cara que eu acho que não tem como não ter no time, tá? Que deixa eu vir aqui no Cartão FC Brasil para mostrar para vocês, o Lucero, tá? Lucero vê um momento excelente, cravou contra o time do Flamengo ali, né? Mas o principal destaque do Lucero é quando ele joga em casa, né? Então, tem que pegar os últimos 4 jogos do Lucero, ele tem 1, 3, 4, 5 gols nos últimos 4 jogos, é cobrador de pênalti, vai bem na bola aérea. E olha esse time do Vitória, ó. Tomou gol do Giovani, assistência do Pedro Henrique, média básica para o Wesley aqui também. Contra o Fluminense aí não teve nada, mas o Fluminense está péssimo. Mas teve gol do Elinho aqui, contra o Juventude também, gol do Veguete. Então tem tomado muito gol de atacante, não tem conversa. O Lucero tem que estar no seu time, tá? Daí deixa eu colocar o Lucero aqui, e daí eu acho que é o seguinte: a gente tem um Hulk muito forte para a rodada, a gente tem aqui também um cara muito forte para a rodada, que é o Veguete, tá? Que eu acho que é muito forte mesmo para a rodada, e tem os nomes do São Paulo. Daí a gente fica naquela dúvida: qual o nome do São Paulo que é interessante de escalar, tá? Vamos fazer uma análise aqui primeiro do seguinte: nenhum dos o time dos mais escalados está com o Hulk, Lucero e o Estevão, tá, pessoal? Então não tem nenhum nome de São Paulo entre os mais escalados. E qualquer um deles que você escalar, tanto Ferreirinha, como Lucero, como Luciano, tem um ótimo potencial para rodada, tá? Ótimo potencial mesmo. Então, qualquer um deles que você escalar, dá para meter a faixa de capitão e ser uma aposta diferenciada na rodada, tá? Vamos dar uma analisadinha aqui rapidinha no Cartão FC Brasil. Lembrando para vocês que a gente vai fazer um vídeo de atualização no domingo ou na segunda-feira para trazer também essa questão ali do plano de sócios, claro, se baterem a meta de likes. E lá a gente faz uma comparação bem legal, igual eu fiz na última rodada entre Veguete e Hulk, a gente trouxe vários potenciais estatísticos ali. A gente vai fazer uma comparação entre Luciano, Caleri e Ferreirinha, tá? Então, já se inscrevam no canal para não perder esse vídeo que a gente vai trazer uma comparação legal. Mas fazendo uma comparação aqui mais por cima, a gente vê o Luciano nos últimos jogos mandando muito bem, tá? 3 mitadas ali, é um cara que gera bastante média básica. Eu até acho que tem uma dúvida quem cobra o pênalti ali, porque ele teve um golzinho de. Na verdade, ele perdeu o pênalti, né? Contra o. Não sei que jogo foi que ele perdeu o pênalti ali, né? Enfim, eu acho que é o Lucas a princípio, mas ele pode ter um pênalti a seu favor. A gente tem um Caleri também, que, enfim, tem as suas limitadas, mas gera menos média básica, né? E tem o Ferreirinha, que, mano, ele tem jogado muito bem nos últimos jogos. Contra o Galo, uma média básica absurda, tá? Então ele é um cara que gera muita média básica. Esses jogos que ele não foi tão bem, que ele vinha sendo reserva, eu fico bastante em dúvida, tá? Por enquanto, pela média do jogador, eu vou acabar optando pelo Luciano, tá? Acho que tem uma média básica interessante ali para rodada. E por isso a gente vai meter a faixa de capitão nele, tá? Mais ousado, vamos ver se a gente mantém isso daí. Mas o Luciano é um cara excelente para rodada. O Luciano vai estar no time, também seria uma opção excelente de capitão. E eu fico na dúvida entre fechar com o Hulk ou com o Veguete, tá? Se a gente pensar na questão do cedimento, de novo, o time do Juventude não cede muito ponto se a gente olhar, mas é questão do mandante, tá? Se a gente pegar o Juventude de modo geral, é um time que cede pontos para atacante. O Hulk é o Hulk, então é um nome excelente para rodada. Mas eu tô com uma vontade de escalar o Veguete no meu time, tá? Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer um vídeo de atualização lá no domingo para ver se a gente mantém essa ousadia de deixar o Hulk de fora. Ele é um cara muito forte, tá? Mas, cara, o time do Atlético Goianiense, olha isso. Pegando o Atlético Goianiense como mandante. Não ganhou nenhum jogo, tá? Tomou 13 gols, é um dos piores defesas mandantes. E o Vasco tem crescido muito de potencial, tá? Então, eu acho que o Veguete é um nome muito forte para rodar. Também não vai estar entre os mais escalados, tá? Então, esse daqui fica um time um pouquinho mais ousado, tá? Gostei desse time, só estou na dúvida ali se a gente coloca o Hulk ou o Veguete e qual atacante do São Paulo colocar, tá? Por enquanto é isso, tá? Que a gente está escalando. Vamos atualizar o time no domingo ou na segunda-feira. Estou em dúvida ainda como é que eu vou fazer isso. Nesse atualização, a gente vai escalar também nosso banco de reservas aí, tá? E aí, lá na terça-feira, quando for fechar o mercado, a gente fazer aquela nossa live tradicional de fechamento de mercado para pegar as escalações e tudo mais, tá? Mas é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal quem for novo, deixar nos comentários quem que você vai votar aí, Coutinho, Felipe Anderson, Almada ou o Bernard, tá? E é isso, pessoal. Até a próxima. Falou!